Oi, pessoal! Vamos iniciar aí as atividades de hoje, dessa segunda-feira. Eu trouxe para vocês uma atividade de português sobre um novo gênero textual que a gente vai começar a estudar, que é o texto dramático, tá? E aí eu trouxe um textinho explicando o que é esse gênero textual antes da gente ir para as atividades. Então, o gênero textual, texto dramático. O gênero dramático ou teatral faz parte de um dos três gêneros literários, ao lado do gênero lírico e épico. No entanto, o gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Do grego, a palavra drama significa ação. Geralmente, não possui narrador, é composto por diálogos e feito para ser apresentado. Então, a gente vê aí que o texto dramático nada mais é do que o teatro, tá? É texto teatral, é um texto que foi feito para ser apresentado composto de diálogos, tá bom? Então vamos para as atividades do livro didático, página 72 até a página 76. Então tem o textinho aí, tá? Que eu vou ler para vocês. As cigarras e as formigas. Personagens: formigas e cigarras. Entram 4 crianças no palco, os narradores. Narrador 1. A cigarra e as formigas. Fábula de Monteiro Lobato. Narrador 3. A formiga boa. Formigas entram em cena e começam a trabalhar fora do formigueiro. Narrador 2. Houve uma banda de jovens cigarras que tinham o costume de ensaiar ao pé do formigueiro. Cigarras entram. Cigarra A. 2, 3 e... As cigarras começam a cantar. As formigas se divertem e dançam enquanto trabalham. Narrador 2. Só paravam quando cansadinhas e ficavam felizes quando percebiam que divertiam as formigas que por ali trabalhavam. As cigarras param de cantar e as formigas aplaudem. Entram os músicos. Narrador 3. Mas um bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Efeitos sonoros, né? Os animais, todos arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. Todos saem correndo e as cigarras ficam encolhidas num canto. Narrador 4. As pobres cigarras sem abrigo e com muito frio foram procurar ajuda. Mancando e tremendo de frio, foram ao formigueiro. Mudar cenário. Formigueiro, formiguinhas 1 e 3 jogam videogame. Formiguinhas 4 e 5 arrumam. Formiga 2 entra com uma panela. Entram os músicos, manter a música até que todas as cigarras se aninhem no canto do palco. Formiga 2. Pessoal, a sopa está servida. Formiga 1 e 3. Oba! Toca a campainha. Formiga 4. Ué, quem será? Abrindo a porta. Oi? Que querem? Cigarra A. Viemos em busca de um agasalho. E tosse, né? Cigarra B. O mau tempo não passa e a gente... Formiga 4, interrompendo. E o que fizeram durante o bom tempo que não construíram a casa de vocês? Cigarra B, assoando o nariz. A gente cantava. Bem sabe, somos cantoras e... Formiga 2, reconhecendo as cantoras. Ah, eram vocês que cantavam nessa árvore enquanto nós trabalhávamos. Cigarra C. Isso mesmo, era a gente, espirra. Estávamos ensaiando no nosso show, tosse. E a chuva alagou nossa casa. Formiga 1. Ah, pois então entrem. Formiga 5. Vocês cantam muito bem, a gente sempre gostou do som de vocês. Formiga 3. A música nos distraía e nos deixava mais alegre no trabalho, entregando um bloquinho. Me dá um autógrafo? Formiga 2 para cigarras. A gente sempre falava, que felicidade termos vizinhos tão legais. Posso tirar uma foto com vocês? Cigarra A, prepara-se para a foto. Claro! Todas juntas e tiram a foto. Formiga 5. Entrem que aqui vocês terão cama e mesa durante o mau tempo. Formiga 3. Estão com fome? Formiga 2. Acabei de fazer uma sopa deliciosa. Estão servidas? Cigarra E. Sério? Formiga 4. Claro, entrem! As cigarras e as formigas entram, sentam para tomar a sopa. E entram os músicos. Narrador 1. As cigarras entraram, sararam da tosse e voltaram a ser alegres cantoras dos dias de sol. Então, aí uma versão diferente da fábula da cigarra e da formiga. Nessa história, as cigarras são bem tratadas porque o fato delas cantarem alegrava os outros, então elas não são encaradas como não trabalhadoras, como folgadas, né? Elas são tratadas como pessoas que trouxeram alegria lá durante o bom tempo e por isso as formigas resolveram ajudá-la.
tá? Então, uma versão diferente aí da cigarra e da formiga. Vamos lá. Converse com os colegas. Ah, você já tinha ouvido uma história parecida com essa? O final era o mesmo? A gente já ouviu, né? Mas o final não era igual, né? No final, a formiga falava para a cigarra, né? Você não cantou o verão inteiro? Agora dança, então, né? Tipo, dane-se, né? Então, aqui a resposta é pessoal, tá? Se você já ouviu... Epa! Resposta pessoal. Se você já ouviu a fábula da cigarra e da formiga, se você ainda não ouviu. O que achou de ler essa história em forma de texto teatral, né? Aqui o menininho interpretando a formiguinha, ó, com as anteninhas, né? Também é resposta pessoal, tá? O que você achou, né? De ser teatro a história da cigarra e da formiga, né? Você já tinha visto ou lido um texto escrito para ser apresentado no teatro? Você já leu alguma vez um texto teatral, tá? Resposta pessoal também, tá bom? Então, aqui é uma reflexão para saber se você já conheceu, se você já ouviu falar, se você conhece essa história, se teve um final diferente, tá bom? Aqui explicando que é um texto dramático, né? Que é um texto escrito para ser encenado. Então, tem personagens, né? Quantas personagens tem esse texto e quem são elas? No texto, nessa parte que apareceu pra gente, tem 5 cigarras e 5 formigas. Elas não têm nome e eu achei meio confuso isso. Eles podiam ter dado um nomezinho para cada uma para ficar mais fácil de identificar. Mas para as formigas eles deram números e para as cigarras eles deram letras, né? Cigarras A, B, C, D e E. E as formigas 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Essas são os personagens. Quantos narradores contam a história? A gente tem 4 narradores, né? E eles geralmente fazem assim, que nesse texto, ele foi feito para ser interpretado por crianças. Para as crianças atuarem. Então, a criança ela não vai conseguir decorar um texto muito longo. Então, o que eles fizeram? Pegaram o texto e dividiram em 4 partes. 4 narradores, fica mais fácil de cada criança ali decorar a sua parte, né? Os narradores são personagens? Não, eles apresentam a história, eles não participam dela, tá? 3. Copie as rúbricas que indicam que as cigarras estavam resfriadas. Então, uma tossia, né? Outra suava o nariz, outra espirrava e mais uma tossia. Então, tosse, assua no nariz, espirra, tosse. O que é rúbrica, tá? É isso daqui, ó, que tá entre parênteses, tá? Que aparece aqui, ó, para indicar que não é para falar, né? Interrompendo, espirra, tosse, tá? Isso são rúbricas, tá, gente? No texto teatral, para mostrar como que o ator ali tem que agir naquela cena, ó. Você vai ler a fala e vai espirrar lá. E eram vocês que cantavam nessa árvore enquanto nós trabalhávamos? Isso mesmo, era a gente, achei! Entendeu? É assim que ele tem que interpretar o texto. Então, tem a rúbrica aqui, entre parênteses, para indicar o que ele tem que fazer. Estávamos ensaiando o nosso show e tosse, entendeu? Então, é para isso que serve a rúbrica, tá? Agora, eu copio a fala de uma personagem. Então, você poderia escolher qualquer fala, tá? Eu vou escolher essa daqui, ó. Estávamos ensaiando o nosso show, que é a fala da cigarra. Estávamos ensaiando nosso show. Professora, posso escolher outra? Pode, tá? Eu só peguei uma aqui de exemplo, tá? Você pode escolher outra fala, desde que seja fala de personagem e não fala do narrador, hein? Ligue as frases ao que elas representam. Posso tirar uma foto com vocês? É fala da personagem. Todos se juntam e tiram uma foto, tá entre parênteses, tá vendo? Então, é uma rúbrica, tá? As rúbricas também indicam o local onde acontecem as cenas, a música que deve ser cantada, tocada ou cantada, os sons do ambiente e a iluminação, etc. Então, a rúbrica é, na verdade, a pessoa que escreveu, o roteirista, né? Que escreveu o texto para ser interpretado, ele indica como as pessoas devem agir naquele momento, como o ambiente deve ser caracterizado, que música tem que estar tocando, tá? É para isso que serve a rúbrica. Onde se passa a história? Perto do formigueiro, onde as formigas trabalhavam, e dentro do formigueiro, onde as formigas moravam também, tá? Como que eu sei disso? O texto indica, tá? E ele pede para circular, ó. Aqui, ó.
Formigas entram em cena e começam a trabalhar fora do formigueiro. Então, fora do formigueiro. Mudar de cenário, tá? Aqui já é dentro do formigueiro. Como que a gente sabe? Tem formiguinha jogando videogame, formiguinha chegando com a panela, né? Então, indica ali uma casa, parece uma casa das formiguinhas, uma família de formiguinhas ali, tá bom? Então, era essa parte que era para circular. O que as cigarras faziam enquanto as formigas trabalhavam? Cantavam e ensaiavam para um show, tá? Elas não cantavam para passar o tempo. Não nessa versão. Nessa versão, elas gostavam de cantar para animar lá as formigas trabalhando, tá? Por que as cigarras foram pedir ajuda para as formigas? Porque a casa delas alagou e elas não tinham onde ficar, né? B. As formigas ajudaram as cigarras como? Sim, né? Deixaram elas entrar no formigueiro, deram comida, né? Falaram que elas podiam ficar lá durante um mau tempo. Então, elas abrigaram as cigarras no formigueiro. Quais são os sons indicados pelas rúbricas no texto? Som da campainha, tá? E o som da chuva. Campainha quando as cigarras chegaram na casa das formiguinhas, né? E o som da chuva. Qual é a característica mais conhecida das formigas? As formigas sempre são retratadas como trabalhadoras. Por quê? Sempre que a gente vê um formigueiro, as formiguinhas estão lá em fila, levando comida e tal. Realmente elas é uma comunidade de inseto aí que é muito trabalhadora mesmo. E a característica mais conhecida das cigarras, tá? As cigarras, elas cantam muito. Se vocês já viram a cigarra, ela parece um mosquitão, bem grandão. E ela tem um barulhinho, sabe? E é conhecido como música, né? Na verdade, não é bem música, mas é a forma como a cigarra canta, tá? Então, elas são conhecidas como ótimas cantoras. Quem são os autores desse texto dramático? Tem no final do texto, indica pra gente quem é o autor, ó. Tá aqui. Vou até mostrar pra vocês, ó. Janaína Rousseff e os alunos do quarto ano, tá? Então, vocês estão no terceiro aí e estão estudando um texto escrito por alunos do quarto ano, junto com a Janaína Rousseff, tá? A adaptação de fábula, ó, do Monteiro Lobato. Então, eles pegaram a fábula do Monteiro Lobato e transformaram num texto teatral, provavelmente, tá? Então, aqui, ó, Janaína Rousseff e seus alunos. Então, provavelmente é uma professora, né? Na obra de qual autor eles se inspiraram para escrever As Cigarras e as Formigas? Do Monteiro Lobato. Então, provavelmente o Monteiro Lobato escreveu a história onde as cigarras eram cantoras, animavam as formigas, e as formigas abrigaram as cigarras no final da história. Eles pegaram esse texto e transformaram num teatro, tá bom? Na sua opinião, as formigas fizeram bem em ajudar as cigarras? Olha, sinceramente, a fábula aqui é resposta pessoal, tá? Vocês vão dar a resposta de vocês. Mas se a gente for analisar, a fábula original, que fala que a cigarra ficou com fome, com frio, e a formiga não ajudou, ainda tripudiou em cima dela, falou para ela, agora dança, né? Seja você que se dane, você não trabalhou, moral da história, né? Querendo ensinar pra gente que se a gente não trabalhar, a gente não vai conseguir nada na vida. Tem um lado positivo, que é a gente aprender a se esforçar, né? Mas tem um lado negativo, a gente não pode agir assim, né? Ver uma pessoa passando fome, passando necessidade, e falar para a pessoa, você não trabalhou, você que se dane. Não é assim, né? Que as coisas são. A gente sabe que existem dificuldades aí, então por isso que a gente tem aí várias versões dessa história da formiga e da cigarra que ensinam pra gente a generosidade também, né? Ensina a gente a ter uma compaixão, a ser um pouco melhor. Então, essa versão onde as formigas ajudam as cigarras demonstra pra gente aí um lado mais humano, né? Um lado mais bonito de se agir diante de uma situação dessa. Você está precisando de ajuda? Eu vou te ajudar, entendeu? Então, na minha opinião da professora, elas fizeram bem de ajudar as cigarras. Você vai dar a sua opinião. 9. Reescreva esta frase substituindo as palavras... Deixa eu só ver uma... Ah, tá, não tá certo, era a página 76, né? Reescreva esta frase substituindo a palavra destacada por uma expressão de significado semelhante. Então, vamos lá. Os animais, todos arrepiados, passavam um dia cochilando nas tocas. Cochilar é o quê? Não é dormir?
dormindo de leve, descansando sonolentos, né? Isso que é um cochilo. Quando você fala que você vai tirar um cochilo, você não vai dormir, né? Horas e horas. É aquela dormidinha gostosa, de leve, né? Nestas frases, há duas palavras destacadas. Você sabe por quê? As palavras destacadas são videogame e show, né? Formiguinhas 1 e 3 jogam videogame. Estávamos ensaiando nosso show. Por que elas aparecem meio deitadinhas as letras em itálico, tá? Porque essas palavras, elas não são do português, tá? Videogame e show são palavras do inglês. Então, como a gente utiliza essas palavras do inglês dentro do contexto da língua portuguesa, quando a gente vai escrever, elas aparecem destacadas. Videogame, se eu for traduzir, jogo de vídeo, tá? Show, em inglês quer dizer mostrar, apresentar. Então, a gente não fala, eu vou na apresentação do cantor sertanejo. A gente fala que vai no show, né? Você não fala que vai, eu vou jogar jogo de vídeo. Não, você fala que você vai jogar videogame. Então, são palavras do inglês que a gente usa no nosso cotidiano no português, tá? E quando eles são usados em textos, eles aparecem destacados, porque não são palavras do nosso português, tá? Então, é só escrever aí, ó. São palavras do idioma inglês usadas na língua portuguesa no dia a dia, tá bom? Então, a gente usa, né? Vou no show, videogame, né? Tem outras, a gente fala ok. Não, combinado? Ok. O que significa ok? É uma palavra do inglês também, que significa tudo bem em inglês, tá? Então, a gente acaba aí utilizando o inglês, ele é bastante universalizado, né? As pessoas de vários países aí falam inglês e a gente acabou aí adaptando e usando algumas palavras do idioma inglês no nosso dia a dia, tá? Mas quando isso aparece em textos, a palavra aparece destacada, porque não faz parte do nosso idioma, tá? Se a gente fosse traduzir literalmente, videogame significa jogo de vídeo e show significa mostrar, apresentar, tá bom? Observe a expressão destacada nessa frase. Entrem, que aqui vocês terão cama e mesa durante todo o meu tempo. O que significa a expressão ter cama e mesa? Significa que eles vão ter o que comer e onde dormir, tá? É isso que significa que você vai ter cama e mesa, né? Que você vai ter o que comer e onde dormir. Então, as atividades de português paravam por aqui, tá? Aí tinha uma atividade de matemática também, adições e cálculo mental. Quem brincou bastante com o dominó de adições de cálculo mental no sábado letivo, vai ter muita facilidade de fazer essa atividade de hoje, tá? Então, vamos lá para o EMAI, páginas 30 e 31. Adição e cálculo mental. Vamos lá, então. Aqui na primeira, era para a gente colocar o resultado das adições ou colocar a adição que dava aquele resultado. Então, 5 mais 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 mais 6, a gente sabe de cabeça que dá 12. 9 mais 9, 18. Quanto que dá? Que número mais que número dá 6? Um fácil aí, é 3 mais 3, 6. 9. 4 mais 5 dá 9. Tem outras adições que dão 9? Tem. Mas eu estou lembrando aí as mais fáceis. 11. 5 mais 6 dá 11. 10. 5 mais 5. 4 mais 3, 7, né? 4, 5, 6, 7. 1 mais 0, 1. Que soma aqui dá 7? 4 mais 3, né? Dá 7. 4, 5, 6, 7. 7 mais 8, a gente sabe que 8 mais 8 dá 16. Então, 8 mais 7 dá 15, né? Um número a menos. 8 mais 9, 9 mais 9 dá 18. Então, 9 mais 8, 17. 7 mais 7 dá 14. Que soma aqui dá 13. 10 mais 3. Ou 9 mais 4 também. Né? Que soma dá 17. 10 mais 7. Né? Então, aí, somas fáceis aí de colocar para achar os números aí, tá? Bom,
Embaixo era para vocês fazerem os cálculos de cabeça e pintar as cartelas que são da mesma cor e indicar o maior valor encontrado. Eu já coloquei aqui os resultados, ó. 16, 18, 17, 16, 16, 16, 16, 19, 18, 16, 15 e 13, tá? Então, vamos pintar os iguais. Eu vou pintar de vermelho todos que deram 16. Vamos lá. Esse deu 16. Esse deu 16. Pintar também. Esse também deu 16. Pintar igual todos os que deram 16. Esse também deu 16. Vocês vão pintar mais bonitinho em casa, né? Porque a professora não consegue controlar o lapisinho do computador direito, né? 16. Tem mais algum 16 aqui, ó. 16. Então, essas são as cartelas iguais. Além do 16, tem outros números que são iguais? Tem 2 18, ó. Então, vou pintar de outra cor, vou pintar de verde. Esse dá 18. E esse dá 18. Agora, os que sobraram, nenhum deles dá igual, né? 17, 19, 15 e 13. Entre todos, o maior valor é 19, tá? Então, você destaca aí, faz um círculo em volta do que dá o maior resultado. Escreve aqui, ó. O maior resultado encontrado é 19, né? Porque 17 é menor que 19, 13, 15, 16 e 18 são menores que 19, tá? Agora aqui, ó, calcule mentalmente o resultado de 22 mais 9. Como que eu calcularia mentalmente? Porque você vai ter que explicar como que você fez. 22 mais 9, tá? Vou colocar o resultado depois. Tiro, arredondo, né? Vou colocar a letra grande. Arredondo 22 para 20. É uma estratégia, tá? Eu sei que 20 mais 9 igual a 29. Daí, é só acrescentar o 2 que eu tirei. Como que fica, né? 29 mais 2, né? 29, 30, 31. Então, 31. O que que eu fiz? Qual foi a minha estratégia? Eu arredondei 22 para 20. É muito mais fácil somar a dezena inteira, né? Eu tenho duas dezenas, 20 mais 9, eu já sei que dá 29. Então, eu pego esse 2 que eu tirei do 20 e vou somar no final lá. 29, 30, 31. É uma forma de fazer de cabeça, sem precisar montar a conta. Aí, você vai explicar a sua forma, tá? Se você não conseguiu, pode tentar fazer do meu jeito, tá? Arredondando. Arredonda 22 para 20, depois pega o que você tirou e joga no resultado final. Resolva mentalmente as adições, tá? Então, eu vou colocar os resultados para vocês e vocês aí desenvolvem uma forma melhor de estar somando, tá? 18 mais 5 dá 23. 17 mais 9 dá 26. 12 mais 8 dá 20, tá? Aqui é muito legal você usar o de arredondar, viu? 18, 19, 20 e 21. Tá? 22, 23. Dá para você contar de cabeça. 12 mais 8. Você pode transformar 18 mais 2, tá? Que dá a mesma coisa. 18, 19, 20, tá? Então, quando você arredonda, você consegue calcular melhor de cabeça. 27 mais 4 dá 31. 35 mais 9 dá 44. 44 mais 6 dá 50. Aqui a gente sabe que 6 mais 4 dá 10, né? Então, 40 mais 10, 50, né? 36 mais 6 dá 42. 44 mais 9 dá 53. 35 mais 5 dá 40.
45 mais 7 dá 52. 65 mais 9 dá 74. E 91 mais 9, 99 mais 1, 100, né? Isso aqui era o mais facinho de todos. É só você inverter, em vez de 91 mais 9, 99 mais 1, tá? E aí, você terminava, então, a atividade de hoje de matemática. A gente acabou aí a unidade 1, né? Daqui a pouco a gente vai entrar na unidade 2, então, tá? Então, essas foram as atividades de hoje, né? Não tem mais nada hoje, né? Português e matemática. Quem retirou as provinhas, quiser tirar um tempinho hoje para fazer, que tinha só português e matemática, pode estar fazendo, tá bom? Então, qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!